Fala galera, tranquilo? Professor Luiz aqui mais uma vez com vocês. Hoje, para darmos continuidade ao nosso estudo de Biologia 1, sendo mais específico no capítulo 19, começando a falar de sistema endócrino. Por que eu falo começando? Porque hoje a gente vai ver a base do sistema endócrino, beleza? A definição geral e tal. E vamos falar sobre duas glândulas importantes. Por que eu estou falando isso, né? Por quê? O sistema endócrino é o sistema que trata das glândulas do nosso corpo. Tranquilo? No último capítulo, nós vimos que essas glândulas fazem parte do nosso tecido epitelial glandular. Ok, gente? Hoje a gente vai ver apenas duas glândulas, o hipotálamo e a hipófise mais especificamente. Vamos comentar sobre as outras, tireoide, paratireoide, pâncreas, adrenais, gônadas e tal. Vamos, só que vamos ter capítulos para falar especificamente delas, beleza? Uma comparação interessante a gente fazer é do sistema nervoso com o sistema hormonal. Por quê? Ambos são sistemas de controle, ok? Ambos sistemas são de controle. Só que enquanto o nervoso tem uma natureza elétrica, o hormonal tem uma natureza química. Tranquilo? Na realidade, o nosso corpo precisa dos dois trabalhando em conjunto para que isso funcione. Para o nosso corpo atingir uma homeostasia, para o nosso corpo atingir um equilíbrio, eu preciso dos dois estarem em sintonia para funcionar. Ok, pessoal? Na paz? Agora, quando a gente fala de hormônio, a gente tem que falar também da sua natureza, né? De que um hormônio é feito, né? Primeiro, o que é um hormônio? O hormônio é um mensageiro químico. Ele vai mandar uma mensagem. Na verdade, ele vai estimular ou vai inibir alguma função. A parte interessante que eu gosto muito dessa frase é que, ao mesmo tempo que ele estimula uma função, ele não a determina. Por exemplo, crescimento. Eu sei que tem o hormônio do crescimento que a gente vai estudar hoje, que é o GH. E o GH, ele estimula o crescimento. Só que, por exemplo, eu não sei se você vai crescer muito, pouco, não sei se você vai crescer tanto quanto a sua mãe, tanto com seu pai, não sei se você chegar na altura deles. Eu sei que você vai crescer, mas quanto? Como vai acontecer? Você não vai crescer a mesma coisa que seu irmão, que seu primo? Você não vai crescer mais ou menos que seu amigo? Não tem como saber isso. Por quê? Todos os efeitos corporais, crescimento, metabolismo, reprodução, controles iônicos, tudo isso depende de pessoa para pessoa. Tranquilo? E vamos falar dos três principais tipos hormonais. Os proteicos ou peptídicos, os esteroides ou lipídicos, e um que a gente fala bem pouco, que não tem tanto apreço, são as aminas, que são usados a partir de um único aminoácido, né? Não estou dizendo que os aminas não sejam importantes, tá, gente? É que quando a gente fala em hormônio, normalmente a gente fala muito de hormônios peptídicos e hormônios esteroides e acaba deixando essas aqui, de lado, o que é um erro, beleza? A gente tem que saber um pouquinho sobre os dois, sobre os três tipos hormonais. Fechou, galera? Na paz? Tranquilo? E até por isso também que a forma de injetar ou de utilizar esses hormônios é diferente. Por exemplo, por que a gente tem que injetar insulina, a galera que é diabética, e não pode ingerir ela via oral? Porque se você ingere ela via oral, quando ela chega lá no teu estômago, ela vai ser digerida e ela não vai ter a sua função porque ela tem uma origem proteica e o estômago tem enzimas que digerem proteínas. Tranquilo, galera? Só um exemplo aqui da forma de aplicação de alguns dos hormônios. Agora, uma coisa interessante que a gente demora um pouco para entender, mas depois pega o ritmo, é a regulação. Tem duas formas de regulação do sistema endócrino. É a regulação ou via feedback negativo ou via feedback positivo. Aqui, gente, como eu estou falando, né? Isso aqui, esses dois casos aqui, isso aqui a gente vai ter, são duas, né, definições. Isso aqui são as definições
de feedback, seja positivo, seja negativo. O grande lance é que eu te garanto que vai ficar mais fácil de você entender isso aqui quando eu te der exemplos. Porque olha só a definição de feedback negativo. Conjunto de respostas produzidas pelos sistemas orgânicos frente a um desequilíbrio, cuja resposta é no sentido de diminuir os efeitos que geraram o desequilíbrio. Você, como aluno agora, você está aí com seus neurônios fritando, porque você não entendeu nada do que eu falei. Da mesma forma que se eu boto positivo para você aqui, ó, a resposta está a favor do efeito, fazendo o estímulo aumentar cada vez mais. O positivo ele é mais fácil de entender, só que ainda assim, eu acho muito mais fácil a gente aprender isso aqui, ó, a gente tem uma ideia de como isso aqui funciona, se a gente for para exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai ver aqui, ó, é um exemplo de feedback negativo. Olha só, um exemplo aqui, ó. Ocorre um desequilíbrio, aumento de concentração de gás carbônico, o que não é o ideal para o seu corpo. Para isso, o seu corpo tem como efeito aumentar a ventilação pulmonar. Por quê? Eu quero estimular a saída desse CO2 para eu conseguir fazer uma redução dele. Então, feedback negativo. Eu tenho um desequilíbrio e os efeitos desse desequilíbrio são para controlar a origem dele. Outro exemplo. Eu tenho excesso de glicose no corpo. Meu corpo vai liberar hormônios para reduzir a glicose no corpo. Tudo isso porque o nosso corpo, gente, todo, ele sempre busca um equilíbrio. O nosso corpo, ele está ativamente buscando esse equilíbrio. Às vezes você não vê o nome equilíbrio, tá, gente? Você pode ver também, ó, em busca de uma homeostasia. A verdade é que o nosso corpo gosta de ficar com níveis equilibrados. O problema é que o nosso corpo ele vive numa balança, né? Uma gangorra, se você preferir. Ele está sempre equilibrando, desequilibrando, equilibrando, desequilibrando, equilibrando, desequilibrando, e assim ao longo do dia, ao longo da sua vida. Beleza? E o seu corpo ele vai fazer de tudo para tentar manter esse equilíbrio, manter essa homeostasia. Óbvio que, se a gente tem o negativo, a gente tem o positivo, e como a gente sabe, ele é um pouquinho diferente. Por isso que ele vai ter ocasiões específicas. Nesse caso aqui, ó, é o caso do parto. O parto, ele é diferente. Olha só. O parto, ele vai ser coordenado bastante por um hormônio chamado de ocitocina. É um hormônio que... feio, gente, desculpa. Ocitocina, que é um hormônio que vai fazer parte do nosso sistema... Meu Deus, estou escrevendo tudo errado, gente. Ocitocina, foi mal. Vai fazer parte da nossa regulação endócrina que a gente vai estudar hoje. E a ocitocina ele faz esses processos relacionados ao parto. Tranquilo? Então vamos lá. Eu começo a ter as contrações uterinas, né? Vão começar a elevar, é o momento que vai ter o parto, vai ter o nascimento. A concentração uterina leva a uma distensão do colo do útero, ou seja, eu tenho uma dilatação do canal vaginal para eu ter o nascimento. Com a distensão do colo do útero, eu tenho mais contração. Com mais contração, eu tenho mais distensão. Com mais distensão, eu tenho mais contração, eu vou ter mais distensão, vou ter mais contração, e assim sucessivamente, até o momento que ocorra o nascimento e essa regulação para. Então, perceba, o feedback positivo é como se fosse uma retroalimentação. O hormônio ele vai produzindo, vai tendo os efeitos dele, e esses efeitos só vão estimulando mais hormônio, vai estimulando mais efeito, mais hormônio, mais efeito, até que ocorra a reação, que no caso aqui é o nascimento, tá? E desculpa aí por ter uma dificuldade absurda de escrever ocitocina. Tranquilo, galera? Mas perceba que o positivo, ele é muito mais fácil que o negativo. Tranquilo? Agora a gente vai falar, finalmente, dos hormônios, né? Vamos falar um pouquinho das glândulas específicas, né? Como eu falei hoje, a gente vai estudar esses dois carinhas aqui, ó, que é o hipotálamo e a hipófise. O primeiro que eu gosto de falar é o hipotálamo, tá?
Hipotálamo, uma glândula importantíssima no seu corpo. Muitos lugares chamam ela de glândula mestre. Por quê? É uma glândula que vai coordenar as outras glândulas. Os hormônios liberados pelo hipotálamo vão ir para outras glândulas, para outras regiões do corpo, coordenando essas glândulas, fazendo com que elas sejam estimuladas, inibidas, fazendo ter produção ou inibição. Então, muito do que o hipotálamo produz, muitos hormônios produzidos pelo hipotálamo, acabam sendo funcionais em outras glândulas pelo corpo. Beleza, galera? E embaixo a gente tem a hipófise, né? Isso aqui todo é a hipófise. Tudo isso é hipófise. Só que a hipófise, ela é dividida em duas. A hipófise anterior, ou em alguns lugares, chamada de adenohipófise, e a gente também vai ter a hipófise posterior, também chamada de neurohipófise. Então, a gente vai começar aqui pela neuro rapidinho, tá? A gente vai falar de alguns desses hormônios mais para frente, mas vamos dar uma revisão geral sobre eles agora. A neurohipófise é interessante porque a neurohipófise ela faz o papel de liberar os hormônios do hipotálamo. Então, mas os hormônios que vão sair aqui, ó, pela neurohipófise, eles foram produzidos lá, ó, no hipotálamo. Quem são eles? O ADH, ou vasopressina, vai ter uma atuação lá nos rins, né? Quando a gente estuda ADH, essa atuação vai ser muito em reabsorção de água. Ok? Vai funcionar para reabsorver água lá nos rins. A gente vai estudar um pouquinho disso. E uma muito interessante que eu já falei é a ocitocina e vamos gastar um tempinho falando dela agora. Porque, como eu já disse, né? Participa do parto. Ok? Agora, não é a única função. Outra, ejeção do leite materno. E perceba, é ejeção, não é a sua produção. Quem vai fazer produção de leite materno é a prolactina. A produção do leite está aqui. Tanto que são hormônios em que estão produzidos em lugares diferentes, atuam nas glândulas mamárias, mas têm funções diferentes. Ok, galera? Só para vocês não ficarem confusos. E por último, uma coisa que a gente fala em relação à ocitocina é digamos assim, seu efeito psicológico ou, digamos assim, emocional. Por quê? A gente fala muito que a ocitocina tem um efeito na empatia das pessoas, né? O que seria a empatia, né? Essa sensação de se botar na posição do outro, essa ideia, essa emoção, né, de que você consegue se botar na pele da outra pessoa, né? Isso é um efeito hormonal, né? Eu sei que eu estou reduzindo emoções a efeitos químicos, mas não deixa de ser isso, beleza? E essa empatia tem muito a ver com a sensibilidade, sentir o que o outro está sentindo, você conseguir se posicionar no lugar do outro. Tanto que a gente brinca, né, que por que o amor de mãe ele é absurdo? A mãe faria tudo pelo seu filho? É porque, como a gente falou, né, o parto tem muito a ver com ocitocina. Então, os níveis de ocitocina no parto estão onde? Está lá no teto. Então, o ser humano que a mãe vê com uma taxa de ocitocina lá em cima, logo para o que ela vai ter mais empatia, é o seu filho. Eu sei que eu estou, digamos assim, racionalizando sentimentos, mas é um viés explicativo hormonal. Ok, galera? Isso aqui é um pouquinho da neurohipófise. Vamos falar também da adeno. Que a adeno ela tem a capacidade de produzir e de liberar os seus hormônios. Então, vamos lá. Hormônio do crescimento, vulgo GH, beleza? Vamos estudar ele também. 2 hormônios, LH e FSH, hormônios que vão atuar no sistema reprodutor, seja no auxílio dos hormônios sexuais,
tá? Ou seja, na liberação dos gametas. Eles vão atuar na liberação de gametas. No caso dos ovários, eles vão ter um papel muito importante no ciclo menstrual. Vamos ter o ACTH, hormônio corticotrófico, que vai atuar lá no córtex da adrenal, fazendo a estimulação dos hormônios das adrenais. Vamos ter também o tireoide estimulante, ou TSH, que vai estimular a tireoide, ou seja, são hormônios que vão ativar outras glândulas a produzir os seus hormônios. Beleza, gente? Isso aqui é uma visão geral, tá? Seja do hipotálamo quanto da hipófise. A gente vai estudar elas um pouquinho mais a fundo, beleza? Se alguém quiser copiar, por favor, tirem prints, screen, se vocês preferirem. Só não usem memes com a minha cara no print screen. Valeu! Continuando aqui, ó. Voltando aqui, ó. Eu tenho mais uma figurinha aqui muito interessante para a gente ver, que é uma visão um pouquinho mais específica aqui, ó, da adenohipófise. A neurohipófise está aqui, ó, nessa região, e a adeno está aqui, ó. Olha só, olha que interessante. A gente vai ter, ó, prolactina atuando glândulas mamárias para produção de leite, GH, sistema músculo-esquelético, a gente vai ver que tem uma interação da produção muscular e dos ossos. TSH atua na tireoide, a tireoide vai ter seus hormônios. ACTH atua nas suprarrenais e ela vai ter seus hormônios. E LH e FSH vão atuar nas gônadas, sejam masculinas ou sejam femininas. Beleza, galera? Isso aqui é só uma visão mais específica mesmo, só para a gente dar uma outra visualização. E falando agora de GH, gente, a gente sabe muito, né? Que o GH ele tem função de crescimento, seja crescimento ósseo, tá, dos ossos, seja um crescimento muscular. Por isso que tem muitas pessoas pelo mundo afora que usam o GH como um anabolizante para o ganho de massa muscular. Inclusive, é um dos hormônios que mais tem efeitos no ganho de massa muscular. Só que você também tem os efeitos contrários dele em casos de doença, em casos de alterações corporais. Vamos aqui os dois mais básicos. Vamos começar pelo nanismo, que ele é o mais simples. Nanismo é o que causa a situação de uma redução, né? Digamos assim, uma hipofunção, uma baixa função do GH, eu tenho pouco GH corporal. Pode ser causado por um problema genético ou então por um nódulo na região hipotálamo-hipófise que gera essas alterações. Esse aqui, para quem não conhece, é um ator famosíssimo que fez esse queridíssimo personagem chamado Tyrion, do Game of Thrones. Ele tem o nanismo, diga-se passagem, um dos nanismos mais, digamos assim, suaves, né? Acho que é a acondroplasia, se eu não estou enganado, esse é o nome. É óbvio que existem diversos outros tipos de nanismo, pessoas que têm atrofias muito mais severas, mas principalmente atrofia de membros, a estatura mesmo é reduzida, feições diferenciadas, tranquilo? Só que tem pessoas que têm nanismo com atrofia da coluna espinhal, pessoas que não conseguem mover as pernas, beleza? Enquanto que no outro lado aqui que eu já botei, ó, eu tenho o caso que a gente chama de gigantismo, que você poderia dizer que é uma hiperfunção, né? Funciona demais, né? Você tem um excesso de GH no corpo. Esse caso aqui eu já vou explicar um negócio, mas o gigantismo tem a ver com o excesso de GH na infância, tá? Ele é infantil. Luiz, você botou um adulto. Sim, porque alguns casos de gigantismo eles vão se elevando e perduram pela vida inteira, tá? Mas normalmente o gigantismo tem a ver com a fase infantil. No próximo slide a gente vai ver sobre a doença, né, sobre o caso em que eu tenho o GH em excesso na fase adulta.
Mas o que seria o gigantismo, né? Esse crescimento exagerado, né, dos ossos muito alongados. Perceba que a bengala... Por quê? Meu irmão, joelho vai todo embora. Eu mesmo, eu tenho 1,88 m. Eu não sou tão alto assim, eu sou um jogador de basquete da NBA, mas eu já tenho maior tendência a ter problemas no joelho. Essa galera, então, que tem um problema de crescimento desde a infância, esse cara é um chinês ou taiwanês, agora eu não me recordo, que ele é muito alto desde sempre, mas então ele tem problemas ósseos, problemas de ligamentos desde sempre. Então ele vai ter problema na idade adulta. Por quê? O corpo dele está com GH tão em excesso, mas tão em excesso, que os ossos deles são muito frágeis. Ele não tem cálcio suficiente para depositar ali. Tranquilo? E por que eu falo que o gigantismo tem muito a ver com a fase infantil, né? Com a vida infantil da pessoa? Por quê? É um crescimento exagerado do corpo, ok? Só que tem um outro caso, que é a acromegalia, que é um crescimento na vida adulta. E esse carinha aqui, ó, Jorge Muresan, não sei falar o nome dele, foi, eu acho que, o primeiro ou o segundo maior jogador em altura da NBA, tá? Ele, quem conhece a NBA, Liga Americana de Basquete, ele tinha 2,30 m, alguma coisa, um negócio desse. Se você compara com outros jogadores da NBA que já são muito altos, ele é mais alto que eles, inclusive. Só que o mais interessante da acromegalia é o crescimento exagerado na vida adulta de extremidades do corpo. Não só ele teve um crescimento corporal, né? Só que durante a vida adulta dele, ele tem, ó, crescimento exagerado do nariz, orelhas, a testa ela fica muito para frente, ela fica salientada, tranquilo. Falamos também que tem um crescimento de mãos exagerado, isso durante a fase adulta. Então, normalmente, a acromegalia e gigantismo, ele é separado, né, com o gigantismo tendo esse AGH na infância e a acromegalia durante a fase adulta com esse crescimento de extremidades, tá? Crescimento de regiões extremas do corpo. Só que nos dois casos a pessoa vai ter um crescimento do corpo exagerado pelo excesso de GH, ok? Não só muscular, mas também ósseo. No caso daqui do gigantismo, eu tenho um crescimento o quê? Ósseo. O muscular ele não acompanhou. Beleza, gente? Na paz? Tranquilo? E falar também sobre o LH e o FSH que eu comentei antes e a sua participação no ciclo menstrual. Aqui, ó, os dois hormônios que a gente estava vendo é o LH, luteinizante, FSH, o folículo estimulante. Vamos falar direto as funções deles, né? O LH, ele é conhecido como o hormônio da ovulação, é o hormônio que vai estimular a mulher a liberar o óvulo, enquanto que o FSH é conhecido como hormônio do amadurecimento folicular. Ele faz o amadurecimento do folículo ovariano, ok? Os dois precisam estar atuando para eu ter ovulação. O que acontece basicamente, né? Vamos explicar, né? Após a menstruação, após a descamação do endométrio, a gente vai ter picos aqui, ó, do FSH, ó, que vai amadurecer um folículo ovariano, onde está o óvulo lá dentro. Em determinado ponto do ciclo menstrual, né, no 14º dia, a gente fala que o folículo já está maduro o suficiente e o corpo libera um outro hormônio, que é o LH, que estimula a liberação do óvulo de dentro do folículo, fazendo a mulher estar fértil, fazendo a mulher ovular ali por volta do 14º dia. Luiz, por que você fala por volta? A ovulação feminina, né, a liberação do óvulo feminino, ela é variável, né? Mulheres não têm um ciclo perfeito, por assim dizer. Então, podem ter picos em momentos diferentes. A gente botou uma menstruação de 4 dias, 3, 5 dias. Mulheres têm menstruações de 6, 8 dias, tá?
Então, normalmente, quando a gente bota 14º, é por volta. 16º, 12º, 11º, a gente dá uns dias aí de margem de erro. Só que é interessante também comentar, ó, que eu tenho picos de estradiol. Quem não conhece o estradiol é um nome bonito, né? Para o estrogênio humano. Beleza? Opa. Para o estrogênio humano. Eu tenho esse pico. E depois eu vou ter a progesterona e o estrogênio novamente em elevação pós-ovulação para preparar o útero para uma possível fecundação. Se não ocorre fecundação, os níveis caem e eu tenho novamente uma menstruação. Então, basicamente, pico de FSH, amadurecimento folículo. Depois, um pico de estradiol, para quê? Estimular a liberação do LH. Com o LH eu tenho ovulação. Pós-ovulação, eu vou ter o folículo, o resto do folículo, que a gente vai passar a chamar de corpo lúteo, estimulando a progesterona e o estradiol. Esses hormônios irão preparar o útero para uma fecundação. Como assim preparar? Vascularizar ele, deixar ele riquíssimo em vaso sanguíneo. A mulher fica fértil aí, ó, 3 dias. Vamos botar essa média de 3 dias aí. Cada livro, cada material didático fala uma coisa. Ah, Luiz, e depois desse 3 dias? O óvulo vai morrer, né? Não vai ser mais viável. Não tendo a fecundação, nada mais vai manter os níveis hormonais altos. Ocorre o descamamento do endométrio e a menstruação ocorre. As pílulas anticoncepcionais, a grande maioria delas, quero dizer, funcionam deixando os níveis de progesterona e de estrogênio altos durante um mês. Beleza, gente? Só que o ciclo hormonal, a gente vai falar mais dele em um capítulo futuro. Aqui é só para a gente ter uma noção mesmo, principalmente do FSH e do LH e o que eles fazem. Agora, para não ficar de fora, falar um pouquinho sobre o ADH rapidamente, que é um hormônio que, como eu falo, ele é produzido no hipotálamo, só que ele é liberado pela neurohipófise, e a função dele é a reabsorção de água. Só que ele não faz isso sozinho, né? Quando ele chega lá no néfron, né, nos túbulos distais e no ducto coletor, o que ele vai estimular? Aqui, ó, aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Aqui, ó, vou até botar uma cor diferente. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Bem aqui eu tenho um vaso sanguíneo. E o que essa vasopressina, né? O que esse ADH faz, né? Vasopressina é o ADH. Ele estimula a parede do néfron a liberar, ó, essas tais aquaporinas, e essas aquaporinas vão funcionar como um grande transmissor para a liberação de água de volta ao sangue. Então é assim que o nosso queridíssimo sistema reabsorve água lá nos rins. Beleza, galera? Um outro efeito interessante da gente comentar sobre o ADH é a sua relação com o álcool, né? O álcool, ele é muito poderoso, ele é um grande inibidor, né, das regiões cerebrais e das regiões encefálicas. Essa região, principalmente onde fica hipófise e hipotálamo, ela fica muito inibida pelo consumo de álcool, e aí que geram coisas interessantes. Como o álcool inibe a secreção do ADH, isso aqui faz o quê? Eu vou ter uma redução elevadíssima na reabsorção de água. Se eu diminuo a reabsorção de água, eu vou ter uma produção de urina gigantesca. Por isso que a galera que vai muito a lugares para beber e ingere altos níveis de álcool etílico, acabam indo muito ao banheiro, urinando muito e tendo níveis grandes de desidratação, o que leva a uma sede extrema durante famosas ressacas e coisas afim. Tranquilo, galera? Até por isso que podem gerar dores de cabeça. Beleza, gente? Só que essa urina aqui, ó, essa urina gigantesca, ela é uma urina pouquíssimo concentrada, ela é basicamente água. Ela quase não tem excretas propriamente ditas. Tranquilo? Isso aqui é só um efeito do álcool no corpo humano.
Mas com isso, gente, eu me despeço. Fechou, galera? A gente viu aqui uma visão geral do sistema endócrino, falamos um pouquinho sobre hipófise e hipotálamo e focalizamos algumas doenças de alguns desses hormônios. Obviamente, em capítulos futuros, a gente vai ver as outras glândulas. Show, galera? Olha, grande abraço, fiquem na paz e tchau, tchau.